Olá, está no ar mais um programa Esporte em Debate, aqui pela sua TV Interaja, que é do Intec, em parceria com as faculdades INTA. E hoje nós temos o prazer da visita do companheiro Gilvan Aragão, radialista, dentre outras coisas, muito conhecedor de esporte, e também o professor Moses Rendel, que, além de muitas atividades, é um atleta de handebol, de vôlei, é muito conhecedor de esporte e hoje vai nos agraciar com a sua presença e vamos falar a respeito de Copa do Mundo, que é um assunto muito atual, e falar também da Copa das Confederações e de Olimpíadas, que afinal de contas handebol, basquete, vôlei, essas coisas que são esportes que em Sobral tem pouca divulgação, mas ainda se pratica, e há um certo intuito da gente divulgar esse tipo de esporte para que, quem sabe, um dia tenhamos alguns de nossos atletas vestindo a camisa amarela da seleção brasileira. Antes de tudo, Gilvan Aragão, seja bem-vindo, e é um prazer. O Gilvan, que a partir de hoje vai fazer parte dessa bancada e apresentar vários companheiros convidados dele, e vai ser uma pessoa que vai integrar aqui essa mesa a partir de hoje. Gilvan, seja bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado a você, Luzimar, ao professor Moser. É um prazer enorme estar aqui e esperamos que vocês nos acompanhem e interajam junto com a gente. Aliás, é até o nome do programa, Interagir. E vamos debater aqui, como você bem colocou, várias modalidades esportivas, principalmente modalidades que estão sendo praticadas aqui na cidade de Sobral. A gente espera com esse programa alertar, digamos assim, alertar entre parênteses, os patrocinadores para que eles possam exatamente custear a despesa desses jovens que, como você bem colocou, no futuro bem próximo podem representar o nosso país. Tudo bem. Então, o professor Moses Rendel, grande atleta, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa tarde a todos. Nós, como disse o Luzimar, eu jogo voleibol, mas sou um amante do esporte, gosto de assistir jogos de todas, vamos dizer assim, modalidades, voleibol, handebol, futebol. E hoje eu acho que a discussão em pauta hoje é essa preocupação do povo brasileiro com a Copa do Mundo, né? Tanto com a organização quanto também com o time, né? Existe uma preocupação hoje da população, a gente vê que diariamente a imprensa está batendo muito nessa questão dos preparativos para a Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil, e a gente vê aí que muitos estados estão realmente com problemas para cumprir com as datas e os prazos de entrega. O Ceará é um estado privilegiado, a cidade de Fortaleza, com o apoio do governo do estado, onde as obras estão bastante avançadas. Mas, além dessa preparação, também existe também uma grande preocupação com a seleção brasileira, que até hoje não tem time montado, né? O Mano assumiu aí há 2 anos e não conseguiu ainda, foi uma decepção na Copa América. Tem uma chance agora nas Olimpíadas de recuperar um pouco do seu prestígio junto à população, né? E a própria imprensa também. E a nossa preocupação é justamente essa. O que será do nosso futebol, né? Com essa organização e também com essa preparação. E até o próprio Mano não conseguiu ainda fazer 2 jogos com a mesma equipe, né? Sempre, aliás, em todos os jogos foi uma equipe diferente, não há assim, uma certa definição, né? O que parece que ele está fazendo, realmente, claro que a gente tem que entender que existe uma renovação na seleção brasileira, mas é uma renovação que está durando, né? Já tem 2 anos aí e ele não consegue formar uma base. Os próprios técnicos que estão preocupados com o futuro do futebol brasileiro já começam a explorar essa situação, né? Nós temos que montar uma base para que a gente possa, em 2014, ter um time forte que possa representar bem o Brasil, até porque nós estamos organizando esse evento máximo da FIFA, né? E existe até um certo comprometimento, aliás, uma ameaça de um certo comprometimento a essa Copa do Mundo. Até gostaria que o Gilvan Aragão falasse um pouco a respeito, você também, Moses, pode também interagir, porque está havendo, no exato momento, um problema entre a Confederação Brasileira e a FIFA, no tocante a alguns jogos
algumas equipes que entraram com mandado de segurança suspendendo as séries C e D do Campeonato Brasileiro em função de algo não muito resolvido na competição do ano passado. E isso envolve 4 equipes, são 2 nordestinas, uma do sul do país e outra do centro-oeste, que estão brigando por vagas, se sentiram prejudicadas e entraram na justiça comum e, através de liminar, impetraram um mandado de segurança, eliminando a competição, ou suspendendo, digo melhor. E isso está causando mal-estar, porque, segundo a própria CBF, a própria FIFA, ela tem a sua comissão disciplinar, né, o seu setor jurídico, para julgar justamente esses casos, para que não seja necessário chegar até a justiça comum. E, como chegou na justiça comum, a FIFA está, por sinal, está ameaçando ao Brasil de ficar fora da filiação, ou seja, desfiliado do quadro da FIFA. Isso é um assunto preocupante, o Gilvan e professor Moses, em relação a um país que está às portas de uma Copa do Mundo, se já não bastasse os problemas de recuperação de estádios, formação de equipe, de seleção, quer dizer, mais um problema em virtude da má organização da CBF. Né? É verdade. A justiça desportiva, a nível de esporte mesmo, falando da CBF, ela é o órgão máximo para essa decisão. Mas sabemos que a justiça comum, ela ainda, quando os clubes se sentem prejudicados, elas acabam impetrando ações na justiça comum porque não concordam com o resultado que houve na justiça desportiva. Mas, na minha visão, já que eles sabem que a justiça desportiva é o órgão que deve dirimir essas questões, é a responsável, sim, pela resolução. Mas, como não houve o contentamento do resultado na justiça desportiva, eles levaram para a justiça comum, o que acaba, logicamente, trazendo um prejuízo grande para a CBF e, principalmente, como é que fica a situação da CBF com a FIFA, né? Uma situação delicada. Muito arranhada, né? Muito arranhada. Ô, Gilvan, você acompanhou essa matéria e eu gostaria de que você me falasse um pouco, assim, o seu ponto de vista, o que você acha do que poderá acontecer daqui para frente? Será que vai terminar tudo numa mesa redonda, assim, comendo pizza, né? Ou se realmente alguém vai ter que pagar o pato? Eu acho que alguém vai ter que pagar o pato. Agora, as relações entre a FIFA e a CBF, elas estão arranhadas há muito tempo. Ora, de se estranhar muito mesmo, a partir do momento que escolheram o Brasil como país sede da Copa do Mundo, houve um certo descrédito, principalmente, por parte dos países europeus. Depois veio a confusão também com aquele cidadão representante da FIFA, chegou aqui no Brasil e disse que o Brasil precisava tomar um chute no traseiro para fazer a Copa. Isso irritou não só o Aldo Ribeiro, mas irritou todos nós brasileiros e houve muita confusão a ponto do Aldo Ribeiro, o ministro do Esporte, negar, dizer que não queria mais a presença daquele cidadão. Foram marcados encontros com a presidenta Dilma Rousseff, até para solucionar esse problema. O presidente da FIFA, o suíço Josef Blatter, também ficou de vir ao Brasil, depois não veio. Assim, girou um clima de instabilidade. Eu acho que eles não estão, assim, depositando tanta confiança no Brasil, apesar de já ter sido colocado que o Ceará, ao menos, é um dos estados que está preparado, mas temos grandes atrasos em outros estados. Se não bastasse isso, nós temos também a questão da infraestrutura de transporte, que é muito importante. Tem que também resolver a questão dos aeroportos. Enfim, eu acho que... a cadeia hoteleira também, né? A cadeia hoteleira, pra você ter uma ideia, a cadeia hoteleira, ela está preocupadíssima. Porque qualquer evento desse que nós já tivemos aqui no Brasil, e não é evento de Copa do Mundo que atrai um grande número de pessoas, que o mundo todo está voltado, nesse caso, no caso, o Brasil, no nosso país, você vê que qualquer evento lota toda a rede hoteleira aqui do Brasil. É preciso muito cuidado. Até já ver a ameaça, embora essa ameaça não tenha sido divulgada, ao menos o nome da pessoa, de que ele ter dito isso, de que se o Brasil não tivesse condições, a gente estivesse pronto para receber essa Copa, de imediato já teriam outros países prontos
para receber a Copa do Mundo. Eu acho que não vai acontecer, mas continuo falando que nós temos que correr contra o tempo. E a pior coisa que existe é você correr contra o tempo. Já tem greve aí de funcionários. Existe greve, né? aquela oportunidade. Havendo várias paralisações, né? E isso não é bom para o Brasil. Agora, então João, eu vejo com muita delicadeza a questão da Copa do Mundo. Com relação à seleção brasileira, o professor Moses estava falando, concordo plenamente com ele. Eu não sei o sistema de trabalho do técnico da seleção brasileira, o Mano Menezes. Não vejo, sinceramente falando, um grande interesse por parte dos jogadores que estão sendo convocados. A coisa andou mudando um pouco. Agora, descobrir o motivo, o porquê disso, é que fica um pouco difícil, a não ser que os próprios jogadores falem. Hoje não se tem aquele grande amor como se tinha antes. E outra coisa que nós devemos ficar bem atentos, com todos esses jogos agora sendo mostrados, principalmente em TV aberta, né, jogos do futebol europeu, a gente vê que o pessoal está jogando com muito mais garra. Infelizmente, a verdade tem que ser dita, jogando com muita mais garra do que a seleção brasileira. Coisa que você vê um jogo de times brasileiros e vê um jogo do time europeu, é completamente diferente. Tem a garra, tem um sangue, e essa garra e esse sangue, na minha opinião, está desaparecendo no jogador brasileiro. Aquela hegemonia de que o Brasil era o país de futebol, o país do futebol, né, que nós tínhamos hegemonia em todos os sentidos em relação ao futebol, lógico. Isso acabou. Aquele respeito que se tinha pelo futebol brasileiro já não existe mais. Você vê que é coisa comum perder para o Chile, perder para o Peru, perder para times sem expressão no mundo, né? Isso se tornou uma coisa muito corriqueira, que para a gente, que é detentor do maior número de títulos mundiais em Copas do Mundo, realmente fica assim uma coisa muito a desejar. Até porque esse comprometimento que existe dos campos brasileiros com a imagem do próprio país, fica assim uma coisa muito arranhada nesse sentido. Quando o Gilvan fala que o Ceará é o estado que está com as obras mais adiantadas. Até porque o Ceará é um estado que tem muitas opções em matéria de turismo, né? Tem esse clima maravilhoso. E os europeus, eles adoram isso. Eu acredito que a presidenta deve tomar alguma providência em relação a isso, até porque ficar fora de uma Copa do Mundo ou se manter com a imagem arranhada, para o país não é nada bom, né, professor? Com certeza. Mas quando se fala lá do sangue, o jogador não tem mais sangue para correr pela seleção brasileira, pelos clubes brasileiros, existe aí um mal maior, né? Nós sempre dependemos, nós temos uma grande quantidade de jogadores e o que diferencia os nossos jogadores dos demais é a qualidade, né? Sempre foi a qualidade. Só que se você tem quantidade, tem qualidade, mas não existe um planejamento e uma organização dentro da Confederação Brasileira de Futebol, para que o nosso calendário seja mais rigoroso, acompanhe a evolução do futebol europeu e até mesmo nas categorias de base onde não há investimento. Então isso dificulta, se não há planejamento, se não há organização, muito dificilmente o Brasil será um país que torne-se homogêneo no futebol, até porque surgiram países bem menores, como a Holanda, que uma população pequena, que talvez chegue a 20% da nossa população. E montou aquele carrossel, né? E montou aquele carrossel, nos desclassificou na Copa, na última Copa, né? Jogando muito bem, e a seleção se perdeu. Tudo porque são times que têm compromisso tático e obedecem às estratégia dos seus técnicos. Então, isso aí dificulta bastante para a seleção brasileira, né? Porque não existe mais um futebol desorganizado como há 40 anos atrás. O futebol no mundo hoje é planejado e muito bem organizado. E o Brasil, se ele não conseguir se organizar e se planejar melhor, dificilmente a gente continuará sendo uma grande potência no futebol. Até porque estamos também próximo das Olimpíadas e o Brasil, pelo menos aqui na América do Sul, é um dos países que não conquistou nenhuma medalha de ouro no futebol. A Argentina é detentora de alguns, o Uruguai também é detentores. O Brasil, que tem a maior extensão territorial, tem o maior número de atletas, é uma verdadeira fábrica de fazer atletas e não conseguiu, principalmente atletas, jogadores de futebol,
ainda não conseguiu uma medalha de ouro. Agora, outros esportes que não são muitos divulgados, criaram, assim, uma certa valentia dentro das competições. No caso, o handebol. Pouco se fala de handebol aqui no Ceará, aqui no Brasil, aliás, aqui no Ceará, aqui em Sobral, mas nós temos uma seleção muito boa no handebol. As Olimpíadas mostram isso, os números. É o nosso basquete, que antes era muito apagado, hoje se mantém firme, e principalmente a seleção de vôlei, que de um certo tempo para cá se tornou a melhor seleção do mundo. Quer dizer, é o que você fala, professor, planejamento, né, Ivan? Planejamento, determinação, força de vontade e, acima de tudo, seriedade, né? Isso é verdade. E aí, quando você coloca lá a seleção de handebol e a de basquetebol, a gente tem que lembrar que, pelo menos na de basquetebol, atualmente o técnico é um argentino, né? Que é Rubem Menano, se eu não me engano. E ele tem feito um trabalho, ele já fez um bom trabalho na Argentina e trouxe a experiência, e a seleção brasileira de basquetebol está passando por uma nova fase, né? A de basquetebol passou aí 3 Olimpíadas fora e está voltando pela mão de um argentino, pelo um técnico argentino. E a de handebol também, eles trouxeram técnicos de fora para poder acompanhar e ter essa evolução. E aí a preocupação, no futebol, será que nós vamos precisar trazer um técnico estrangeiro para poder ganharmos um novo título? Né? É complicado, porque nós já tivemos um problema na Copa de 70. Eu não estou lembrado, no momento deu um branco, o nome do técnico, que seria até um grande radialista, que seria o técnico da seleção brasileira. João Saldanha. Obrigado, João. João Saldanha montou toda uma estrutura, montou a seleção de 70, mas na última hora, por questões políticas, queriam levar um outro atleta, que eu não vou citar o nome no momento, eu sei quem é, mas por questões políticas, o João Saldanha não quis levar por questões técnicas, mas por questões políticas, botaram o João Saldanha para fora e levaram o Zagallo. Aí o que acontece? Muita gente não sabe. O Brasil ia perdendo aquela Copa do Mundo no último jogo para a Itália. Por quê? A Itália faz 1-0, o time todo desordenado, o Zagallo perdido dentro de campo, e o Carlos Alberto pediu que o Pelé simulasse uma contusão naquele momento, que ele caísse para que o jogo fosse paralisado. O Carlos Alberto reúne a turma e mudou alguns eixos dentro de campo. Quer dizer, dentro da competição, aliás, dentro da partida, ela acontecendo, o Carlos Alberto conseguiu... Que era o capitão do time. Que era o capitão do time. Conseguiu mudar alguns atletas, fazer algum tipo de jogada. O que acontece? O Brasil ganhou o jogo de 4-1. E os louros da glória foi toda para o Zagallo. Então, são alguns detalhes que a gente percebe e que vem sempre questionando, de que no futebol nós temos condição de termos o melhor técnico, a melhor seleção, os melhores atletas, porque nós vemos aí, existe uma certa briga interna, porque nós temos o Luxemburgo, que muda de comportamento a cada instante. Tem o Leão também, que é outro, que não pode ver uma câmera de TV, que fica dizendo outra ruma de bobagem. Então está havendo, possamos dizer assim, uma guerra interna, e estão esquecendo realmente do verdadeiro futebol, né? Digamos que são treinadores de comportamento bipolar, né? Isso. Bipolar. Agora, o professor Moço tocou num assunto muito importante, a questão da base, né? Da base de qualquer tipo de esporte, mas nós estamos falando aqui de futebol. Acontece o seguinte, nós temos base, existe, mas a base que existe, você sabe, tanto quanto eu, que já tem garoto de 5, 8 anos negociado com o futebol europeu. Mal o menino se destaca. O Messi foi um dos exemplos, né? Mal o menino começa já está vendido, ele não vai ficar aqui. O Messi foi... Isso é um problema. Com 11 anos, foi comprado com 11 anos. O passe do Messi da Argentina com 11 anos lá para Barcelona. Foi para lá e foi trabalhado, formado lá, e hoje é um dos melhores do mundo, né? Exatamente. O melhor jogador atualmente do mundo. Seria interessante isso, começar com as categorias de base em todos os tipos de esporte. No caso, repito, estamos falando de futebol, e segurar esse pessoal aqui no Brasil, porque está vendendo todo mundo, né? Vendendo. E talvez seja essa venda, a dinheirama que ganha lá fora, talvez essa seja uma das respostas, o porquê da não garra, o porquê do não sangue na veia correndo forte durante os jogos da nossa querida seleção. Com respeito ao técnico Mano Menezes, que me desculpe, Mano,
mas o Mano é muito bom para fazer comercial de cerveja. Eu não vejo o Mano como um grande treinador, uma pessoa apática, uma pessoa calada demais. Não gosto. Ele não parece que ele não tem sangue de brasileiro, parece que tem sangue de europeu, muito calado, muito na dele. E o brasileiro não é que se ganhe do grito, mas se não tiver um incentivo maior, se não tiver aquele treinador a bordo do campo, gritando com a equipe, orientando os jogadores, aí Inês é morta. Até porque muita gente não concorda com, às vezes eu digo que, para mim, o Dunga seria a pessoa ideal. Aí o pessoal diz, rapaz, tu é louco, Dunga? Ele disse, olha, o Dunga só perdeu um jogo durante toda a trajetória dele. Foi lógico, um jogo importante que tirou a seleção da final da Copa, do título, perdeu o título do Mundial, mas são coisas que acontecem durante toda a preparação. Foi um time que ganhou a Copa das Confederações, que fez uma boa Copa do Mundo e perdeu um jogo, foi aquele jogo para a França. Para a Holanda. Para a Holanda, né? 2-1 de virada. Pronto. Exatamente, 2 gols de cabeça, não foi? 2 gols de cabeça. 2 gols de cabeça. E foi numa situação em que houve uma insistência em manter o goleiro em campo, o goleiro que vinha sofrendo com problemas da coluna, jogando todo armado, o Júlio César, estava com armadura, todo duro. Quer dizer, houve uma insistência, não sei de quem, porque o próprio Dunga não aceitaria aquele tipo de situação. Tínhamos jogadores para isso. E foram justamente o próprio goleiro da seleção brasileira que falhou. Nas 2 jogadas. Eu acho que o Dunga seria o treinador indicado para vir tentar arrumar a casa. Até porque a gente vê que essa atração que existe no futebol europeu em termos de finanças, todo mundo quer jogar na Europa, são dólares e mais dólares, corre um dinheiro muito grande, mas lá há de se convir que é um futebol muito pesado, um futebol muito batido, e quando chega aqui para disputar uma competição internacional, com confederações, Olimpíadas, Copa do Mundo, o jogador, como se diz na gíria do futebol, vem bichado. Aí há o prejuízo para o futebol brasileiro, porque eles fazem um espetáculo lá na Europa. O espetáculo existe, né, Gilvan? Existe um espetáculo, um futebol bonito, corrido, bem disputado, as grandes empresas patrocinando de uma forma espetacular, mas aí quando termina tudo, que esses atletas que são os melhores do mundo, que se reúnem lá, quando eles são repatriotados, aí o que acontece? Eles voltam bichados e aqueles atletas europeus continuam inteiros. Eis então, essa decadência que está havendo nas seleções sul-americanas, quando eu falo no Brasil, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, que os melhores vão lá para fora mesmo, atraídos pelas grandes cifras, e os atletas de lá, as seleções, ficam fortalecidas, porque tecnicamente possamos dizer que não seja igual aos jogadores sul-americanos, mas eles estão inteiros, o que faz o diferencial, né? Com certeza. Quando você coloca lá a questão do Dunga, né, na Copa de 2010, eu já não concordo plenamente, porque eu tenho uma convicção que hoje o técnico da seleção brasileira não seria o Dunga, e sim o Muricy Ramalho, do Santos. Muito bom também. Porque é uma pessoa que é mais aberta. Eu vejo como defeito do Dunga, ele fechou aquele grupo, naquela época surgiu o Neymar, o Ganso, ele levou jogadores que nem entraram em campo. E ele podia ter levado essa garotada, que poderia ter dado um algo a mais pela seleção brasileira, e mesmo que tivesse perdido, já iriam para essa Copa de 2014 com a bagagem de ter ido a uma Copa, com a responsabilidade de ter perdido a Copa de 2010. Então eu acho que o Dunga ele ainda é muito cabeça dura, embora ele tenha um sangue mais brasileiro, um sangue mais quente, diferente do Mano, que tem um sangue frio, parece europeu, como falou o Gilvan. Ele tem o desejo, ele tem a vontade, mas falta uma característica, é a questão da visão dele sempre ser a correta. Ele não dá oportunidade para as pessoas falarem. E isso na seleção brasileira é muito complicado, porque nós temos muitos jogadores em quantidade e qualidade. Então a seleção brasileira nunca pode ter um ponto final. Tem que ter uma vírgula. Se aparece um novo craque, ele tem que ter na seleção brasileira. Não é porque o grupo está fechado, a Copa se aproxima, ele tem que ter espaço. O craque tem que ter espaço na seleção brasileira. E eu já vejo o Muricy com mais esse espírito. O espírito de ouvir, de ver e de ter coragem de tirar um jogador mais democrático. E com coragem de assumir a responsabilidade, né? De tirar um jogador estrela e colocar um outro, porque o outro está rendendo mais. Então,
eu não vou torcer contra a seleção brasileira nas Olimpíadas, eu torço pela seleção brasileira. Mas eu acho muito difícil o Mano Menezes ficar no cargo após as Olimpíadas se ele não conseguir a medalha de ouro. E eu acredito ainda que quem vai para a Copa de 2014, representando o Brasil, no comando da seleção, é o Muricy Ramalho. Eu tenho uma grande esperança que seja ele, porque a gente vê que ele tem condições. Você vê que ele, quando foi comandante lá no São Paulo, por 3 anos seguidos, ele conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo não tinha um time bom, não. Jogadores medianos. Mas ele conseguia armar um time. Ele conseguia colocar a estratégia dele. Se é para ganhar de 1-0, ele consegue ganhar. Se ele consegue ver que dá para ganhar de 5, de 6, ele também consegue ganhar. Mas é um time, ele sempre monta times que tomam pouco gols. E isso numa Copa do Mundo, que é um tiro de 7 jogos, é muito importante. O time não pode, tem que ter uma boa defesa. Não pode tomar gol a qualquer momento. Tomar 2 gols, como nós tomamos na Copa do Mundo de 2010, na Holanda, de cabeça, é complicado. Como é que se toma 2 gols de cabeça? Principalmente um time como o Brasil, né? Que é uma zaga alta, e zagueiros experientes jogando na Europa. Então, assim, o Muricy Ramalho, ele tem plenas condições de ser o técnico e de conduzir essa seleção para a vitória. O que fica a impressão é o seguinte, que ultimamente, nas últimas Copas, a CBF tem mantido os técnicos sempre por 4 anos. Ganhando ou perdendo, eles têm mantido. Eu acho que, sendo aqui no Brasil, isso não pode acontecer. Se o Mano estiver mal, ele tem que ser substituído. Ele não deve ficar no cargo porque existe um projeto, um planejamento ou um pacto que houve com o antigo presidente, o Ricardo Teixeira, e Mano Menezes, né? E a população brasileira não pode ficar, passar, vamos dizer assim, uma decepção jogando em casa e não jogar bem, seria muito ruim. Então, nós temos obrigação, sim, eu acho que a imprensa tem que bater bastante nisso. O Brasil, por estar jogando em casa, tem a obrigação, sim, de ganhar o título pela 6ª vez. Tem a obrigação. Isso aí a gente não pode tirar a responsabilidade do jogador, não. E não passar pelo aquele trauma, né? De 1950. Maracanaço, né? Onde o Uruguai conseguiu uma vitória de virada. E tiram sarro até hoje, né? E tiram sarro até hoje. É verdade. Ivan, e aí, o melhor técnico para a seleção? Concordo com o professor. Será o Muricy. Aliás, é bom essa Copa que vai acontecer antes, porque aí nós vamos chegar a tirar as nossas conclusões finais do que, na verdade, é o Mano Menezes, né? É claro, você trabalhar democraticamente, tendo visão, concordo com ele também, em questão de vírgula. Eu vou fechar. Fechar o quê? De repente, nós estamos aqui nesse bate-papo aqui, aparece uma outra pessoa, mas não entra porque está fechado. Que história é essa? A gente vai convidar essa pessoa para poder somar. Foi aquele caso queriam levar de qualquer forma, queriam levar o Romário para a Copa de qualquer forma, o Romário bichado, né? E você vê que houve a imposição de não levar o Romário, aí gerou-se toda aquela expectativa de que o Brasil iria perder a Copa, porque o Romário não tinha ido. Aí o Ronaldo Fenômeno foi lá e resolveu o problema, né? 2002. Em 2002. Quer dizer, eu acho que o treinador, ele não pode ser realmente muito Caxias, dizer... o que eu quero e acabou-se. Ele tem que ter, lógico, o poder na mão, ele tem que ter o controle da situação, mas, como diz, democraticamente. Eu tenho essa visão. As coisas têm que acontecer dessa forma. Você não pode fugir do controle, mas também não pode ser tão carrasco diante de uma situação dessa. Porque, afinal de contas, se trata de os representantes de uma nação que eu acho que é uma das maiores do mundo, né? É uma nação que, pelo menos na América do Sul, a 6ª potência do mundo, né? E ser técnico da seleção brasileira, a gente fala também muito do Mano, mas é delicado, né? É delicado ser técnico da seleção brasileira, porque todo brasileiro é apaixonado por futebol. Então, todo brasileiro é técnico de futebol também. Mas algumas coisas não podem mais acontecer no futebol brasileiro. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Ronaldinho Gaúcho não tem mais condições de jogar em seleção brasileira. Até em um grande time do Brasil eu acho difícil ele jogar, porque ele não tem mais o mesmo rendimento. Então, a pressão toda a vida que se faz uma coletiva de imprensa para o Mano Menezes explicar quem ele convocou. Aí perguntam lá, e o Ronaldinho Gaúcho? Né? Pô, todo mundo sabe que o Ronaldinho Gaúcho não está jogando nada, por que o nome dele aparece ainda? É provocação, para saber o pensamento técnico, o que é que está havendo. Eu acho que a seleção brasileira
ela, como você colocou e eu já tinha falado, não pode ter um ponto não, tem que ter uma vírgula. E tem sempre que ter espaço para quem está aparecendo, para quem está jogando melhor, né? O espaço do craque deve ser preservado. A seleção, tudo bem que o técnico ele tem uma garantia, ele tem um conjunto de 60%, 70% de atletas que ele sabe que vai contar e que vai levar para a Copa. Mas esses outros 30%, no mínimo, 6, 7 jogadores, tem que ter vaga garantida caso apareça um jogador que possa substituir e que possa representar bem a seleção brasileira. Então, essa eu acho que é a maior dificuldade hoje de ser técnico da seleção brasileira. Essa abertura para que se possa chamar novos talentos. E estão surgindo. O Santos forma muitos talentos, o São Paulo forma muitos talentos, o Internacional forma muitos talentos, como esse Leandro Damião que surgiu aí, que eu tenho muita esperança como um grande centroavante e que ele possivelmente vá fazer mais gols do que o Neymar agora nas Olimpíadas, porque ele tem realmente o faro de gol. Então, essa renovação que está sendo feita pelo Mano, mas na época que ele assumiu, já ordenada pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, é importante sim, mas já chegou o momento de se construir uma base para que essa base de 70% dos jogadores sempre seja a mesma. E esses outros 30% fiquem para as surpresas que vão aparecer ainda até 2014. Ainda vão aparecer novos nomes que nós ainda não sabemos, mas que vão aparecer daqui 2 anos e que podem compor a seleção brasileira em 2014. Agora, a gente tem que torcer, lógico, pela seleção brasileira, mas eu vejo um futuro um pouco incerto do Mano Menezes na seleção brasileira. Meio delicado. Tudo bem, nós temos muita coisa para conversar, mas eu até lhe faço o convite para uma outra visita, até porque a gente tem assim uma certa preocupação com o esporte aqui na cidade de Sobral. A gente até conversando com o professor Lirial, e a gente teve discutindo justamente esse assunto no tocante a jogos universitários aqui na cidade de Sobral, ou interescolares, ou coisas dessa natureza, intercolegiais, para que houvesse assim uma ampliação na execução de esportes, na exibição de esportes em competições múltiplas, em todas as suas modalidades, em todas as suas categorias, para que a gente conseguisse revelar grandes atletas. Mas isso é um assunto que vai ficar para um outro programa, eu espero contar com a sua presença. Gilvão vai ficar comigo aqui em outros programas. No dia que eu não puder, por algum outro motivo, eles vai estar muito bem, vai ser o âncora oficial do programa. E seja bem-vindo, Gilvan. Muito obrigado. Fica à vontade. Muito obrigado a você, professor. Obrigado também. Será um prazer retornar aqui para esse debate. Falar nisso, outro debate que não tem aqui em Sobral, mas vamos falar de Fórmula 1. Muito bom. Fórmula 1, Felipe Massa aí com a corda no pescoço. Mas deu um grande prêmio, mas depois a gente fala sobre esse assunto. Vai ficar para o outro programa, né? Claro. Vamos dar uma pequena pausa e a gente volta daqui a pouquinho com mais informações a respeito de esporte. Até já. Você pode estudar em qualquer hora, em qualquer lugar. No INTEC, você tem cursos técnicos e de extensão reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação do Ceará nas áreas de manutenção e suporte, informática e enfermagem, com parcelas a partir de R$ 150. Garanta já sua matrícula. Avenida Dom José, 1255, Centro, Sobral, Ceará, ou pelo site www.intec.edu.br. INTEC, sua profissão mais perto de você. Uma marca de qualidade do Grupo INTA. Estamos de volta nesse segundo bloco com o Esporte em Debate. E eu estou aqui com o professor Lirial e o professor Rômulo Aguiar. E nós temos muitos assuntos importantes no tocante aos jogos universitários. Antes, porém, nós tivemos fomos surpreendidos ontem com a decisão do STJD no tocante a suspender as séries C e D do Campeonato Brasileiro. O presidente do STJD, o Rubens Aprobata, suspendeu, através de liminar, as duas competições, a C e a D. O Santo André, 13 da Paraíba, Rio Branco do Acre, Brasil de Pelotas e Araguaína foram as equipes que estão envolvidas nesse problema.
O causador de tudo isso foi o ABC Paulista, que se sentiu prejudicado, entrou com ação na justiça e fez com que todas essas equipes ficassem dependendo dessa resolução. A primeira vara civil de Campina Grande, Eliminar, ordena a exclusão do Rio Branco do Acre, da Série C, dando lugar ao 13 da Paraíba. Mas acontece que a Federação Brasileira está querendo punir não só o 13, mas também a Confederação Paraibana de Futebol. Mas isso é uma coisa que vai dar muita água por baixo da ponte, vai dar muito o que falar, e o prejuízo está sendo muito grande para o futebol brasileiro, das séries C e D, que iriam começar no próximo final de semana. A Série C teve um jogo nesse final de semana, teve apenas um jogo, o Avaí ganhou de 1-0 do São Caetano, esse jogo aconteceu na terça-feira, e as demais partidas acontecerão sábado e terça-feira da próxima semana. Pela Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou do Atlético do Paraná por 2-0, e no jogo de ida empataram em 2-2, o Palmeiras deu sequência na competição. Já o Bahia e Grêmio jogam hoje. No jogo de ida, o Grêmio ganhou de 2-1. Quem passar dessa fase vai pegar o Palmeiras, que já está classificado. Já pela Libertadores da América, o Boca Juniors da Argentina empatou com o Fluminense em 1-0. No jogo de ida, lá na Argentina, o Boca ganhou de 1-0, eliminou o Fluminense e passou de fase. Já o Corinthians ganhou do Vasco da Gama por 1-0, o jogo de ida foi 0-0, Corinthians muda de fase. O Corinthians espera o vencedor de Santos e Vélez Sarsfield da Argentina, que jogam hoje. No jogo de ida, o Vélez ganhou por 1-0. E a gente fica aí na expectativa de que haja um resultado favorável às equipes brasileiras, para que eles consigam firme na competição e tenham o direito de disputar o título mundial de clubes. Voltando aqui a conversar com os meus convidados, parceiros, vamos dizer assim, a respeito dos jogos universitários. Eu acredito, vamos começar aqui com o professor Rômulo, que deveria haver mais assim empenho no tocante a esses jogos, para que, através das universidades, haja assim, um certo elo com as agremiações, ou talvez algum patrocínio ou coisa parecida, e no tocante também a revelação de valores, né? Antes de tudo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Luizmar, bom dia professor Lirial, bom dia aos telespectadores. Realmente, nós sentimos, nós que fazemos as instituições de ensino superior, sentimos essa necessidade de uma integração maior entre essas IES no tocante à prática desportiva, né? Há alguns anos atrás, nós só tínhamos a UVA enquanto instituição de ensino superior em Sobral. E com a implantação do curso de Educação Física, que deu-se em 1987, inclusive o professor Lirial foi um dos implantadores desse curso, acompanhado do professor Adalberto, da professora Lígia, da professora Diná, que hoje ainda labutam lá dentro da nossa instituição, com exceção da professora Lígia, que já se aposentou, mas foi homenageada por nós, porque hoje o nosso complexo desportivo da UVA tem o nome da professora Lígia Coelho Torres, em homenagem ao trabalho que ela desenvolveu e, sobretudo, porque ela fez história em Sobral, já que foi a primeira professora de educação física formada que se estabeleceu em Sobral, né? E a partir daí a gente começou a incentivar um pouco mais a prática desportiva dentro da instituição de nível superior. E aí surgiram então os Jogos Universitários da UVA. Jogos internos entre cursos, né, que ficavam limitados apenas à realidade da UVA. Sobral evoluiu, Sobral cresceu, outras instituições de nível superior estão aqui estabelecidas. Hoje a gente pode considerar Sobral uma cidade universitária, né, e podemos enumerar rapidamente aqui, além da UVA, a UFC, o IFCE, o nosso INTA, outras instituições, o IVA, que é um instituto da UVA, mas mantém vários cursos, inclusive Educação Física, Uniban e Educare. Enfim, nós temos Faculdade Luciano Feijão. Então, nós temos hoje um grande universo de instituições de ensino superior, né, com milhares de acadêmicos esses que, além de estudarem, logicamente, têm o seu momento de lazer e o seu momento de prática desportiva, né? Para que essas instituições possam participar hoje de um evento, digamos assim, de congregação, a gente fica a reboque da FUCE, a Federação Universitária Cearense de Esportes, que anualmente
realiza em Fortaleza as seletivas para os JUCs, Jogos Universitários Cearenses, que por sua vez servem de seletiva para os JUBs, os Jogos Universitários Brasileiros. Mas essa condição de participação de Sobral, das nossas instituições nessa competição, envolve deslocamento dos atletas, subsídio para esses atletas se deslocarem para Fortaleza. A gente não vai pegar essa meninada e levar para Fortaleza querendo que eles banquem o seu transporte, a sua alimentação, o uniforme. Então as instituições têm que investir nisso. A UVA investe, a Faculdade Luciano Feijão investe, o INTA investe. E aí os nossos acadêmicos atletas têm que se deslocar daqui para Fortaleza, em ônibus cedido pela instituição, a instituição pagando às vezes a alimentação, comprando uniforme, para que esses meninos possam competir. E algumas vezes nós conseguimos, com muita pressão, que a FUSE permitisse que algumas rodadas fossem realizadas no interior. Mas quando isso acontecia? Quando na tabela, por exemplo, o INTA tinha que jogar com a UVA, ou o INTA com o Luciano Feijão, ou o UVA com o Luciano Feijão. Como eram duas equipes de Sobral, a FUSE então mandava a arbitragem, nós tínhamos que pagar essa arbitragem, deslocamento, prolabore, alimentação, hospedagem, etc., para que os jogos fossem realizados aqui. O que, logicamente, saía mais barato do que se a gente deslocasse as equipes para Fortaleza, E então nos veio à mente essa ideia de se fazer uma congregação local, E aí chegamos a nos reunir umas 4 ou 5 vezes, representantes de todas essas instituições, e começamos a plantar esta semente de um interuniversitário aqui na nossa região, envolvendo não só essas instituições que estão na sede em Sobral, como outras que estão aqui nas cidades circunvizinhas, porque nós temos acadêmicos se deslocando diariamente ou dioturnamente de cidades do interior para cá, para Sobral, para participar de atividades universitárias. Então não seriam só as instituições de Sobral, seria em toda a região noroeste do estado. Mas, durante essas reuniões, houve aquele questionamento: quem vai conduzir esse processo? Quem vai organizar isso? Quem vai encabeçar? Porque se uma dessas instituições encabeçam, já gera aquele desconforto na hora do resultado positivo. Ganhou porque está organizando. Não pode ser campeão, né? Não pode ser. E se for, fica o desconforto, fica desconforto, Bom, então pensamos em algo neutro, uma instituição neutra. E aí as duas instituições que vieram no diálogo, que apareceram no diálogo. A própria prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Juventude, e a FUSE, Chegamos então a fazer contato com a presidência da FUSE. A FUSE sinalizou positivamente, mas não passou disso. Não mandou nenhum representante para reunir-se conosco ou para discutir conosco essas condições e acabou arrefecendo os nossos ânimos. E recentemente, há 2 semanas atrás aproximadamente, num evento que houve muito restrito ali no ginásio poliesportivo, um jogo de voleibol em que o próprio governador esteve presente, nós tivemos a oportunidade de informalmente abordarmos o prefeito, o VVU, e o atual secretário de esportes, o Eugênio Pacelli. E comentamos sobre essa nossa intenção. Eles acharam interessante, pediram então que fosse construído o projeto e encaminhado para a prefeitura via Secretaria de Esportes, para essa situação ser analisada. Então nós já temos aí a perspectiva de termos uma instituição neutra, no caso a Secretaria de Esporte e Juventude de Sobral, com o apoio da Prefeitura, encabeçar a realização desses jogos interuniversitários aqui na nossa região. Eu queria até saber do professor Lirial, obrigado por tê-lo no programa mais uma vez. Sobral tem estrutura assim, para todas as modalidades esportivas? Estrutura física. A estrutura física temos. Nós temos quadras todas cobertas, que comportam isso daí. Obviamente, nós temos que fazer alguns convênios com algumas escolas, porque as universidades em si, elas não detêm esses implementos esportivos na sua plenitude. Mas, com certeza, toda a cidade, nós teríamos condições de fazer uns jogos com toda tranquilidade. Vamos, assim, enumerar, ou pelo menos tentar enumerar, porque às vezes, quando se fala de números, há um certo desconforto, que a gente pode esquecer um ou outro. Em matérias de ginásios cobertos, nós temos o poliesportivo,
que é a nossa principal casa, principal casa. Nós temos no CCS um outro ginásio, nós temos o Cirão com outro ginásio, nós temos a Faculdade Luciano Feijão, que tem uma quadra boa, nós temos a ABB também com uma, e temos outras escolas, o Colégio Santana, temos o IFC, temos escolas do município, todas elas têm uma quadra de tamanho 40 por 20 oficial para jogar qualquer modalidade, ou seja, nós teremos uma média mais de 10 quadras de esportes aqui dentro de Sobral para fazer. Em matéria de campo, futebol de campo, nós temos o Estádio do Junco, e o Éder Venâncio, que é o estádiozinho lá assim, a Saboia, e temos aqui na margem esquerda do Rio Acaraú, né? Mas temos 3 campos. E o do CCS também. E o CCS também da UFA, 4 campos. Com iluminação, exatamente. 4 campos em condições de receber jogos. Em matéria de natação, temos a quadra, aliás, a piscina do CCS, do SESI, piscina do SESI, piscina do Palmeiras, e temos futuramente a lá da Vila Olímpica, não é? E a ABB também. E a ABB. Todas elas comportam tranquilamente para ser feito. A Vila Olímpica é que está um pouco lenta, né? Um pouco tímida, né? A execução e a liberação. Isso. Porque também lá o próprio nome já diz Vila Olímpica, né? Vem com estrutura para todos os esportes, né? Em termos de atletismo, nós teríamos um comportamento muito bom. Tanto tem o Estádio do Junco, como tem o CCS, que dá para comportar essas competições de atletismo. Se for outras competições como nas quadras, receberíamos todas as coletivas, os campos de futebol por si também, desportos individuais como dama, xadrez, tênis de mesa e outros mais, isso é tranquilo, que nós temos condição de fazer isso com sobra. Sem contar aí, aliás, acrescentando a isso, nós temos as arbitragens aqui. Nós temos as ligas de handebol, de voleibol, de natação, desportos aquáticos, futebol e futsal, todos eles com arbitragem tranquila, capaz de ser atendido a todas as modalidades. Hoje, como o Rômulo falou, nós somos uma cidade universitária. E essa cidade universitária ela está crescendo em todos os setores. E a área esporte talvez seja a mais sofrida de todas. Porque temos os jogos escolares, que compreendem a meninada, né, a garotada até 12 anos e depois até 18 anos. Então, essa faixa dos 18 anos em frente, aí não, aí tem uma coisa terrível. Você vê, o Rômulo, quando eu o conheci, ele era um atleta de handebol, jogava nos jogos escolares e depois daí ele pratica esporte esporadicamente. Não teve uma atenção devida, que poderia ser um expoente dentro do esporte. E como ele, muitos que tem aqui. Então, as ligas, depois que foram formadas as ligas, têm uma atenção razoável para uma seleção e não para uma competição. Então, o universitário seria uma grande chance desses atletas participarem e serem revelados atletas possíveis. E o que seria necessário, assim, qual seria o primeiro passo para começar a articular esse movimento de jogos universitários? Bom, o primeiro passo nós já demos, que foi ter a aquiescência dos gestores de todas essas instituições. Nós, como eu coloquei anteriormente, nós já tivemos umas 3 ou 4 reuniões em que estavam presentes participantes dessas IES. E todas elas deram a sua aquiescência, que teriam, né, interesse em participar, dariam apoio. O que não chegamos à conclusão é de qual dessas instituições iria conduzir o processo. Como teria que ser alguma instituição neutra, então a negociação, digamos, estagnou até que nós encontremos alguém que queira assumir a responsabilidade da realização desse evento. Que agora, né, tivemos essa sinalização, embora informal, mas já, né, de uma certa forma animadora, da Secretaria de Esporte e Prefeitura de assumir essa situação. Então, vamos construir o projeto, vamos encaminhar a Secretaria de Esportes e vamos aguardar o retorno, Deus queira positivo, né, com certeza a Secretaria de Esporte vem realmente apoiando eventos esportivos aqui na cidade. Eu acho que não vai ser dessa vez que nós não tenhamos um apoio da Secretaria de Esporte e da Prefeitura. A partir daí, mobilizar as instituições, logicamente um período de inscrição, um período de treinamento, organizar as instalações para a realização dessas atividades, né? Todos esses espaços físicos que o professor Lirial nos citou,
eles realmente vão sediar com certa tranquilidade e qualidade todas as modalidades. E aí, nas nossas discussões, pensamos até em outras situações, como ciclismo, né, como corrida de rua, que são eventos que já vêm ocorrendo em Sobral regularmente. Hoje você encontra semanalmente grupos de pessoas correndo em Sobral, grupos de pessoas pedalando em Sobral. Então, uma realidade que está mudando, né, a vida dos sobralenses. São os maratonistas anônimos, né? Exato. São aquelas pessoas que estão pensando mesmo na sua qualidade de vida, né, que praticam, né, por se sentirem bem e por terem a consciência de que a prática regular de atividade física contribui para a melhoria da qualidade de vida e vai garantir, né, uma terceira idade com mais tranquilidade, com mais saúde, com mais disposição. É isso que a gente tem que incutir na cabeça da população, né, que a prática regular de atividade física, 15 minutos por dia são suficientes. Você tirar 15 minutinhos de suas 24 horas e todo dia fazer a sua atividade, sua caminhadazinha, sua bicicleta, sua natação, sua hidroginástica, isso ao longo de alguns anos vai lhe trazer, os resultados já aparecem após algumas poucas semanas. E durante anos, puxa vida, isso se torna um vício. No dia que você não faz, é como deixar de escovar os dentes. Se você não fizer, você fica incomodado, você fica se sentindo mal. Quando você se adequa, se adapta a essa prática regular de atividade física, você incorpora isso e você se sente obrigado a fazer, porque a fisiologia do organismo reclama quando você não faz. Então, a prática desportiva seria para valorizar ainda mais essas pessoas que já têm essa prática regular. E para valorizar, como o professor Lirial diz, esses expoentes. Me recordo muito das vezes em que, aluno de escola, participei dos jogos intercolegiais, promovidos na década de 80 pela Pepsi Cola, na pessoa do Jardim Moreira, era o Pepsi Intercol. Hoje em dia, os intercolegiais estão restritos às instituições públicas. Você não vê mais uma competição intercolegial envolvendo as instituições particulares. Não tem mais quem faça. A prefeitura faz envolvendo as escolas municipais, o Estado faz envolvendo as escolas estaduais. Mas não há nenhuma instituição que abrace a causa da escola particular. Então, hoje, esses garotos de escolas particulares estão praticando esporte ali nas suas aulas de educação física, nas suas competições internas, mas não têm a oportunidade de se confrontarem, né, com outras instituições particulares. E quantas escolas particulares nós temos em Sobral de educação básica, né? Temos aí o Luciano Feijão, temos o Farias Brito, temos o Colégio Santana, temos o Coração de Jesus, temos o Patronato, né, que hoje é Centro Educacional Maria Imaculada, mas já fui aluno e nunca deixo de chamar Patronato, né? Colégio Santo Antônio, e várias outras instituições que estão surgindo que poderiam se congregar também num evento desportivo envolvendo essa meninada de educação, de ensino fundamental, de ensino médio. Então, há esta necessidade. Sobral está precisando disso, esses meninos estão precisando disso. E a gente tem que se mobilizar para isso. Até porque esse confronto intercolegial, ele gera assim, mais saúde, né? Porque existe, assim, gera mais responsabilidade. Porque quando é fechado, uma competição fechada, há um certo comodismo, ou seja, interclasses, né? Mas quando se trata, assim, de uma competição com uma outra instituição, existe mais empenho, existe mais responsabilidade e aquele desejo de querer ser o melhor, né? Exatamente, a vibração. Apesar de que na educação física escolar não se deve priorizar a competição, mas a competição faz parte da vida. Nós nascemos devido a uma competição, né? Nós fomos os vencedores, fomos os primeiros a chegar dentro de um universo de milhões. Né? Nós fomos vencedores. Só em nascer já é uma vitória, né? Já é uma vitória, né? Ali já é uma competição. A competição já começa aí, no nascimento. Mas assim, a filosofia da educação física escolar não é eliminar a competição, mas não deixar que a competição exclua ninguém. Então, a gente tem que favorecer a prática desportiva, não no sentido de querer que todos vençam, mas querer que todos participem. Esse é o motivo, é a congregação, é o participar. Inclusive, quando se fazem as regras, a gente estabelece alguns critérios. Isso durante o meu período em que eu coordenei a educação física no Colégio Sobralense, né, que foram por longos 18 anos. Vivi 26 anos da minha vida dentro do Colégio Sobralense, 18 como professor, coordenador, e 8 anos como aluno, né? Nós tínhamos, quando fazíamos esses jogos internos, umas regras que estabeleciam que a equipe obrigatoriamente teria que colocar em quadra todos os seus membros.
a cada tantos minutos de jogo tinha que haver uma substituição. Ou seja, você garantia a participação de todos os membros da equipe, para não deixar ninguém excluído. E os garotos respeitavam isso, né? Com o tempo, a gente nem aplicava mais isso como regra. Eles já incorporavam, né? E já faziam isso porque sabiam naturalmente, né? Porque passaram a entender, a compreender o valor do colega, né? Que se colocavam no lugar daquele coleguinha que era menos hábil, menos rápido. Isso, pô, o cara passar o tempo inteiro ali no banco, não jogar nem um pouquinho. Tem um senso coletivo, né? E aí passavam a pensar como equipe, como grupo. E aí nós conseguimos aí colocar em prática a inclusão, né? Então esse é o objetivo desses jogos. Não é o vencer, o ganhar, mas o congregar, o participar, fazer aquela festa, todo mundo junto, todo mundo disputando, todo mundo vibrando, né? E no final todo mundo vencendo. Porque só a oportunidade que você tem de participar de um evento desse, né? Quantos garotos estão aí nas ruas, né? Em condições subhumanas, que não tem esse privilégio de estar dentro de uma escola, seja ela uma escola pública ou uma escola particular. Então, esses garotos são privilegiados. Então, a gente tem que conseguir fazer com que eles usufruam desse privilégio o máximo possível. E esses jogos, né, são uma grande oportunidade para isso também. Antes de encerrar o programa, eu perguntarei aqui ao professor Lirial, quanto tempo seria necessário para elaborar um projeto desse para enviar à Prefeitura, ao Poder Público? O projeto não é tão difícil de elaborar. Um projeto hoje, sentando a várias mãos, com uma semana ele estaria pronto. É coisa rápida, né? É rápido, aqui já temos praticamente pela experiência, pelo tempo de convívio, Rômulo, eu e outros mais, no momento que nós sentarmos, rapidinho nós elaboraríamos esse projeto. A dificuldade do projeto seria exatamente o cronograma e os locais, a negociação para com os locais. Mas uma prévia visita a todos, com certeza, nenhuma desses locais poderia ser negado, com certeza. Professor Lirial e o professor Rômulo Aguiar, a gente vai voltar em outra oportunidade falando muito sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, não só para as universidades, os colégios particulares, mas para o esporte em modo geral, porque se trata, além de esporte, se trata de saúde, se trata de um respeito físico, individual e coletivo. Então a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Esporte em Debate. Eu sou Luzimar Castro, volto no próximo programa.